Dados todos os nossos recados, depois de algumas correções com relação ao leste de Minas, vamos abrir a nossa palavra, a palavra de Deus, em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Hoje nós continuamos nossa série de mensagens no livro de Lucas. E nós então chegamos no capítulo 9, depois de algumas pregações em Lucas, né? E se Deus permitir, até dezembro a gente acaba ela. Mas eu não sei quanto a você, mas tem sido muito bom, pessoalmente, preparar essas mensagens. Tem sido muito bom para mim, pessoalmente, poder me debruçar no texto, investir tempo, gastar tempo no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus, que fala da vida do nosso Senhor. É muito bom, e é toda semana, então para mim é uma alegria muito grande poder pregar a palavra e pregar sobre a vida do nosso Senhor. Então Lucas capítulo 9, versículo 10, e diz assim a palavra de Deus. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele o tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaída. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Mestre, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim o fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobravam. Palavra de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, a parte da ressurreição, do relato da ressurreição de Cristo, é o único milagre que está contido ou que está relatado em todos os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Geralmente, quando nós falamos das outras passagens, nós temos similaridades com Mateus e com Marcos. Aí, Lucas, nós chamamos, os 3 são os evangelhos sinópticos, os que são parecidos, tem muitas histórias parecidas. Eu já falei inúmeras vezes a necessidade ou o porquê os apóstolos ou os escritores bíblicos estão escrevendo do jeito que eles estão escrevendo. Por que eles repetem as mesmas histórias? Por que eles não falam outras histórias? Porque no final do livro de João, João nos diz que muitas outras coisas, ou muitos outros milagres, ou sinais, porque João não usa a palavra milagre, ele fala que Jesus fez. Mas esses aqui estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele vocês tenham vida. Então, tudo está registrado para demonstrar quem Jesus é, o Filho de Deus, para que possamos então crer no Filho de Deus e termos vida. Mas interessantemente, esse relato é o único relato que nós temos em comum em todos os evangelhos. Então você já começa a pensar aí a importância desse texto, que muitas vezes nós olhamos para esse texto aqui: legal, Jesus ele foi lá e ele multiplicou os pães, a galera comeu e glória a Deus por isso, né? E a gente fica feliz.
e continua lendo o texto. Mas a gente não para se atentar à importância desse texto. Aí no versículo 10, se você voltar aí comigo para o versículo 10, ao voltarem os apóstolos, relataram a Jesus o que tinham feito. Então o que está acontecendo? Jesus, se você voltar para o versículo 1 desse texto, lá em cima, você vai ver que Jesus tinha enviado os 12. É a primeira vez que os 12 são enviados. Até o capítulo 8, eles estão vendo Jesus em ação. Jesus está ensinando. E eles estão vendo o poder de Jesus. Principalmente no capítulo 8. Lembra que quando todo aquele episódio do capítulo 8, Jesus acalma o mar. Jesus, ele expulsa a legião de demônios. Jesus, então, tem esses impactos, né? Jesus ressuscita a filha de Jairo. Tem esse impacto que ele causa na vida dos discípulos, dos 12. Agora, chegou a parte prática. Fala assim, agora vocês vão. E Jesus envia eles. E eles vão. E o texto, por exemplo, que o Gustavão leu aqui hoje, de Lucas 10, depois que envia os 12, ele vai enviar os 70. Mas primeiro ele envia os 12. E ele dá poder e autoridade para que eles vão, e eles preguem o evangelho, e eles curem os enfermos, expulsem os demônios. Em outras palavras, Jesus dá para eles poder e autoridade para pregar e exercer os milagres que ele faz. E eles vão. E aí eles voltam todos regozijando de alegria. E aí, Jesus ele pega, eles reportam para Jesus, ó Jesus, tudo isso a gente fez, aconteceu isso. Imagina o tanto de história que eles não têm. E quando eles se encontram entre eles, mas e aconteceu isso com... Imagina as histórias, você consegue imaginar as histórias deles, conversando, quando eles voltam? Mas aí Jesus, entendendo que eles passaram por um tempo difícil, um tempo de pregação, um tempo de combate a Satanás, ao reino das trevas, eles estão cansados. Eles estão cansados. Então Jesus, e o texto aqui de Lucas, ele não explica como, por exemplo, Marcos explica, ou João explica. Jesus ele chama eles para longe, para se afastarem, para o quê? Para estarem com ele e descansarem. Então eles vão para um lugar deserto. A intenção de Jesus aqui é que eles descansem. Descansem. O que isso nos ensina em primeiro lugar aqui é que nós fomos chamados para andar com Jesus e ministrar as pessoas, para pregar o evangelho. Esse é o chamado de todo crente. Por onde nós vamos e vamos proclamando as verdades de Deus. E nós temos ministérios, nós temos chamados, nós temos dons que o Senhor nos deu, mas nós somos chamados a constantemente dar um passo para trás, como diz aqui em inglês, a step back, e a tirar um tempo de descanso, tirar um tempo de estarmos a sós com Jesus, porque nós precisamos de descanso e nós precisamos estar a sós com Jesus. Porque se nós não temos uma vida constante de solitude com Jesus, nós não temos nada para ministrar às pessoas. Porque aquilo que nos dá poder e autoridade para ministrar é Jesus. Porque o poder não está em nós, não é encontrado em nós. É a graça e é o poder do Espírito que habita em nós. Então nós precisamos constantemente nos apartar, tirar tempo para estarmos com Jesus, e eu diria diariamente, para estarmos com o Senhor, na palavra, em oração, para nos fortalecermos primeiro, para que possamos fortalecer a outros. E aí no versículo 11, continuando, eles vão para um lugar deserto, as multidões descobrem o plano deles, e eles vão fazer o quê? Estragar o dia de folga. Né? Então eles vão atrás e chegam lá. Jesus então tem compaixão das multidões, porque esse é o coração do mestre. Ele tem compaixão de nós, mesmo quando ele mesmo está cansado, porque lembre-se, Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Então Jesus também sentia cansaço, ele também queria estar com seus discípulos, mas ele, vendo as multidões, ele se compadece delas. E aí, ele vai pregar para elas o reino de Deus, ele vai falar do reino de Deus, ele vai pregar essas multidões, mas também ele vai curar o quê?
os enfermos. Ele vai tocar os enfermos, ele vai curar aqueles que precisam de cura. Então, o que esse texto está nos ensinando na vida de Jesus é que, por pior que sejam as nossas doenças, as enfermidades físicas, existe algo muito pior que a nossa morte espiritual. E é disso que o Evangelho trata. Então, antes de tratar daquilo que é periférico, daquilo que na nossa cabeça é urgente, mas na cabeça de Jesus não é urgente. Porque a morte, ela é, para nós, terrível. Mas para nós que estamos em Cristo, para nós que habitamos, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, a morte só pode fazer uma coisa com o crente: nos levar para mais próximo de Deus. Só isso que ela pode fazer. Mas para aqueles que não estão em Cristo, a pregação do Evangelho é uma matéria de última urgência. De última urgência. Então, antes de curar, Jesus proclama as verdades do reino. Então, sim, ele vai poder curar aquilo que precisa ser curado e transformar aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. E aí, no versículo 12, depois de um dia inteiro, já com o seu dia de folga frustrado, você imagina a cabeça dos seus discípulos. Hoje que a gente ia aproveitar o mestre, hoje que a gente ia ficar sozinho com ele, hoje que a gente ia ter um tempinho com o nosso Senhor, vem essa multidão toda aí. E é sempre assim, esse bando de pobre, necessitado, aleijado, cego, esses leprosos, só tem esse tipo de gente aqui. E aí vem aqui estragar o nosso dia de folga indo com o Senhor. É assim que muitas vezes nós vemos as pessoas necessitadas no nosso meio, como pessoas que estão atrapalhando a nossa vida com o Senhor. Porque geralmente é quando a gente está se preparando, já percebeu quando você está preparando, agora eu vou ter meu momento com Deus. Alguma coisa acontece? Já perceberam isso ou não? E aí a gente já entende aquilo como alguma coisa que não está me atrapalhando, e muitas das vezes são oportunidades que Deus nos dá de servir aos outros. E é assim que Jesus vê, aliás, como oportunidade de servir. E aí os discípulos, eles não chegam para Jesus depois do dia inteiro: já não comemos, já não tivemos nosso dia de folga, já estamos aqui o dia inteiro com essa galera toda, o dia está acabando. Aí eles olham tudo aquilo, falam assim: a barriga já está roncando, a gente não tem o que comer. Jesus, eles dão o conselho de sempre para Jesus. Qual é o conselho de sempre para Jesus? Jesus, manda embora. Manda embora. Por que manda embora? Porque nós estamos num lugar deserto e não tem comida. Esse povo aqui, vai ficar passando fome. Então, Jesus, já manda embora, que já resolve o problema de uma vez só. E aí a gente não tem que ficar mais lidando com isso aqui. Já aguentamos demais por hoje. Então essa é a resposta deles. Por quê? Porque eles, como sempre, eles estão olhando para as circunstâncias. Por que eles sempre... A gente pregou algumas semanas atrás sobre a tempestade. Jesus, quando passa lá está no barco e vem a tempestade, e eles sempre estão olhando para as circunstâncias. Você já percebeu que eles nunca estão olhando em fé para Cristo? Eles sempre estão olhando as circunstâncias. E mais uma vez aqui não é diferente. É por isso que eles falam: manda embora, Jesus. Porque eles estão olhando toda a circunstância e falam: não tem o que a gente pode fazer aqui. Jesus, manda embora. Mas Jesus quer nos chamar, porque a gente é muito rápido em julgar eles, e falar assim: nossa, que pecadores. Mas Jesus está falando de você e de mim. Porque nós somos esse povinho que vive olhando para as circunstâncias sem olhar para Cristo. Quando nós somos chamados para olhar para Cristo, independente das circunstâncias. Porque aos olhos humanos, gente, essa circunstância que eles estavam passando não era uma coisinha pequena. Só faltou o pão. Muitas das vezes a gente para e pensa: o problema todo aqui é o pão. O problema todo aqui não é a falta de pão. A falta de pão é um problema. É um problema. Mas se você for para o verso 14, aí você vai ler que ali estavam 5.000 homens. 5.000 homens. Isso quer dizer o quê?
Ele não está contando quem? Mulheres e crianças. Tá bom. Olha para essa igreja aqui, olha, dá uma olhadinha para o lado, olha para a igreja e vê quantos homens tem aqui. Aí você vai ver que, via de regra, em todas as igrejas, os homens são minoria. O que tem mais na igreja é o quê? Mulher e criança. Gente, se tem 5.000 homens aqui, quantas mulheres e crianças, ou qual o tamanho dessa multidão que cerca Jesus? Os teólogos ou os comentaristas, eles vão entre 15 a 20.000 pessoas. Os mais moderados, os mais conservadores vão falar 15.000. Mas de uma maneira realística, a probabilidade mesmo aqui é que existiam ou que estavam aqui 20.000 pessoas. Você sabe o que é 20.000 pessoas? Você já foi no estádio de futebol com 20.000 pessoas? É aquilo ali. 20.000 pessoas. Jesus está cercado por 20.000 pessoas. Ele não está cercado. Gente, Jesus não está na igreja como eu estou aqui, com a gente aqui. Porque a gente, quando a gente lê esse texto aqui, a gente pensa que é isso que está acontecendo. A gente pensa que Jesus está sentado aqui, ensinando para meia dúzia de gato pingado. Jesus tem 20.000 pessoas à sua frente. Então, aí você começa a entrar nos sapatos, como nós dizemos aqui nos Estados Unidos, a entrar nos sapatos dos apóstolos ou dos discípulos. Porque o problema todo, tá, Jesus? O Lucas, ele não vai falar o problema do dinheiro que foi levantado antes aqui. O que Marcos relata. E eles vão falar assim, Jesus precisaria de pelo menos 200 denários para que cada uma dessas pessoas tivesse uma mordida. Para que cada uma delas tivesse alguma coisinha. Sabe o pão da ceia, que a gente pega só um pedacinho? Para que cada um tivesse um pouquinho daquilo lá, Jesus, é 200 denários. São 8 meses de trabalho de um trabalhador comum, Jesus. E não dava. E eu falo para você ainda, Jesus, não dá. Se for 200 denários, ainda não dá. Então, o primeiro problema deles é o problema de dinheiro. Eles não têm dinheiro. Lembra, eles acabaram de voltar, da onde? Do campo missionário. E Jesus enviou os missionários como? Sem dinheiro, sem sacola, sem roupa e sem comida. Pela fé, é pela fé mesmo. Eles vão e eles estão voltando. O que esses homens têm? Nada. Fome. Quem falou fome, é fome mesmo que eles têm. Cansaço e fome, é isso que eles têm para oferecer a essa altura do campeonato. Então, eles não têm nada. Eles não têm nada. E então, não tem dinheiro. Aí, vamos pensar em outros fatores que provavelmente passou pela cabeça deles. Jesus, a gente vai comprar esse pão todo. Tá bom, Jesus. Vai que Jesus dá um plim-plim aqui, aparece 200 denários aqui. Né? Porque Jesus fez até Pedro ir lá pescar o peixe com moeda na boca do peixe. Então, vai que, né? Mas Jesus, antes de você multiplicar dinheiro aí, só deixa eu te lembrar uma coisa. Vai comprar pão aonde? Lembre-se que eles estão em um lugar deserto. Mas mesmo que não estivessem, nós estamos aqui em Lowell, a gente pega os nossos 200 denários, nós descemos aí numa padaria qualquer, a gente acha uma padaria e a gente imagina essa conversa. Você chega na padaria brasileira, porque nós compramos pão francês, tem que ser francês, né? Depende da sua região, você chama isso de pão de sal, ou sei lá do que você chama, né? E aí você chega lá na sua padaria e fala assim pro padeiro lá, tem pão? Aí a mulher, tem? Quanto você precisa? Eu tenho mais ou menos 20.000, talvez dê. O que eles vão falar para você? Tá tranquilo, a gente tem isso no estoque. Acabou de sair do forno quentinho, 20.000. Eu estava contando com a sua vinda hoje. É isso que vai acontecer? Gente, esse é o outro problema. Vai comprar onde? Terceiro problema. Imagina que alguém ache um lugar que tenha 20.000 pães para oferecer. Os discípulos vão lá, Pedro, Tiago e João. Como que eles carregam 20.000 pães?
Então você vai vendo que não é uma coisa, a gente pensa, não tem dinheiro, esse foi o problema todo. Não, o problema todo não foi esse. Aliás, lembre-se, mais uma vez, eles estão num lugar deserto. Quanto tempo você acha que demoraria para o Pedro e para o Tiago e para o João ir comprar pão na padaria e voltar? Até eles acharem a padaria, até achar uma cidade perto. Ele já voltou, o povo já está, você trouxe para o café. Só se fosse isso. Então você vê que o problema não é só a falta de pão, é a falta de dinheiro, a falta de onde comprar, a falta de como transportar, a falta de uma cidade para ir. Não tem tempo. E é assim, muitas das vezes, gente, que nós nos chegamos a Cristo. Porque Jesus então fala para eles, Jesus sabia de tudo isso aqui? Muito melhor do que eles. Muito melhor do que eles. Porque os outros evangelistas vão falar assim, Jesus está testando eles. Jesus está testando eles. Da mesma maneira que Ele te testa hoje. Por quê? Porque essa é a nossa desculpa. Muitas das vezes Deus nos chama para servi-lo. E o que a gente fala? Mas Jesus, eu não tenho tempo. Mas Jesus, eu não tenho dinheiro. Mas Jesus, eu não tenho transporte. Mas Jesus, eu não tenho onde. Essas são as nossas desculpas diante de Deus para não servi-lo. E aí é Jesus nos testando a nós. Qual que vai ser a desculpa dessa vez? Porque Jesus estava os testando. Porque eles estavam olhando para as circunstâncias. Jesus chama eles para que eles possam olhar para o quê? Para Ele. Porque, gente, depois de tudo que eles viram, agora imagine a cabeça de Jesus. Depois de tudo que vocês viram eu fazer, vocês acabaram de voltar de uma viagem missionária. Faltou o que para vocês? Nada, Jesus. Mas algum espírito se rebelou contra vocês? Não, Senhor, todos se submeteram a nós. Alguma pessoa precisou de cura e não foi curada? Não, Senhor, todos foram curados. Você consegue imaginar Jesus? Eu acabei de receber vocês de volta de uma viagem missionária em que tudo deu certo, em que tudo aconteceu, eu te enviei sem nada e vocês foram supridos. Agora eu estou testando vocês, para ver se a lição prática fez efeito, e ela fez? Não, porque nós somos assim. Jesus faz milagre na nossa vida, e o que acontece? Na primeira dificuldade que nós enfrentamos, no primeiro teste que Jesus deixa a gente passar por, a gente faz o quê? Manda embora, Jesus, manda embora, porque a gente não tem nem para a gente. E é verdade mesmo, eles não tinham nem para Ele. Jesus, a gente não tem nem o que comer, a gente não tem o que comer. Como que vai alimentar esse povo? Como que vai alimentar? Então aparece quem? Um menino na história, que Lucas não relata esse menino. Mas se você lê os relatos paralelos, que está lá em Mateus 10, Marcos 6, João 6, aliás, se você ler, essa é uma das passagens mais lindas de João, no capítulo 6, e bem extensa também, aparece um menino. Porque Jesus ele faz uma pergunta para eles, olha, o que vocês têm? Tá bom, Jesus, a gente não tem nem para a gente, tá bom, o que vocês têm? Aí eles, não, Jesus, você não entendeu, não, a gente não tem nada mesmo, não. Você mandou a gente sem nada, a gente voltou também sem nada. A gente foi sem nada e voltou sem nada. Então não tem nada. E aí eles saem para procurar alguém que tenha. E eles encontram um menino. Um menino pobre. Porque esse menino pobre, ele tem o quê? Eles acham esse menino pobre e traz para Jesus. Ó Jesus, a gente achou um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães de cevada. 5 pães de cevada. E isso é importante, os detalhes são importantes. Precisava falar que eram 5 pães de cevada? Precisava? Com que isso colabora na história? Muita coisa. Porque os detalhes são importantes. A cevada, ela era 3 vezes mais
barata do que o trigo. Então, se você comprava com 1 denário, 1 quilo de farinha de trigo, você compraria 3 quilos de cevada. Lembra de Apocalipse capítulo 6, versículo 6? Para aqueles que estudam Apocalipse, toda terça-feira, sabem disso? Quando fala exatamente isso, 1 denário por 1 quilo de farinha e 1 denário por 3 quilos de cevada, por 3 medidas, ou uma medida, 3 medidas. O que ele está falando ali? Que é inferior, a cevada é inferior ao que é o trigo. Então, as pessoas ricas, elas compravam trigo, mas as pessoas pobres, que via de regra tinham um monte de filho, como que ia satisfazer a sua família? Não tinha como, então elas tinham que comprar a cevada em vez do trigo, para produzir mais quantidade de comida. Então, pão de cevada é pão de pobre, é um pão de qualidade inferior, é um pão que só mesmo quem necessitava comia. Então esse menino é um menino pobre, que tem 5 pães de cevada, ali junto com ele. E aí, é interessante que os apóstolos estão ali procurando alguém que tenha comida. Gente, tem 20.000 pessoas nesse lugar. E eles acham esse menino, que tem 5 pães e 2 peixes. Ou possivelmente eles estão gritando, perguntando, alguém tem comida? Alguém tem alguma coisa para comer? Etc. E está todo mundo ali. E esse menino escuta eles pedindo ou perguntando, eu tenho aqui. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Esse menino, ele está ali, está todo mundo ali com fome, ele inclusive, e ele está ali, bom, pelo menos a minha janta está garantida, né? Mas aí, ele não se contenta em ter a sua barriga cheia, enquanto as outras pessoas não têm nada para comer. E como é do costume que a gente vê nas crianças, ela, provavelmente com ingenuidade, ela oferece, eu tenho isso aqui, para oferecer para as pessoas. E ele entrega o que ele tem aos apóstolos, aos discípulos de Jesus. E eles chegam para ele, Jesus, tem esse menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso, Jesus? E mais uma vez eles corrigem o mestre. Mas o que é isso, Jesus, para tanta gente? Mas o que é isso, Jesus? Esse menino, ele não tinha nada. Para uma multidão, o que esse menino tem? Nada. E o pouco que ele tem ainda é de uma qualidade inferior, baixa, de pobre. É isso que ele tem. Mas o nada, o nosso nada, nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, pode se tornar tudo. Aleluia! Glória a Deus! Porque Jesus estava testando a eles. Mas o que me fez perguntar, e eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso aqui, quando eu estava escrevendo isso aqui tudo, quantas dessas pessoas não mentiram dessa multidão? Esse menino, ele falou que ele tinha, eu tenho isso aqui. Mas quantas dessas 20.000 pessoas tinham comida e não quiseram compartilhar? Que ele fique com fome, pelo menos a minha janta está garantida. E o que Deus me falou, quando eu estava escrevendo isso aqui, isso veio muito... Eu tive que parar um tempo para pensar sobre isso. Me falou muito forte no meu coração, foi isso. Quantas vezes eu fui como uma multidão que guardei para mim o meu pãozinho, o meu peixinho, enquanto eu poderia ter feito e não fiz. Muitas vezes nós somos como uma multidão. Nós temos para compartilhar e nós não compartilhamos. Nós temos, e às vezes não é nada mesmo. Mas como disse o nosso mestre, ninguém tem tão pouco que não tenha o que dividir com o outro. Muitas vezes essa é a nossa reação. Então esse menino, ele vem para Jesus, e ele pega e ele entrega para Jesus, o quê? Os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos. E o que nós temos não é suficiente, é isso aqui que ele está ensinando, é isso que Jesus quer deixar claro. Os 5 pães são de qualidade inferior. Por isso que a Bíblia já fala peixinhos, porque não são grandes peixes, são peixes pequenos que ele tinha. O que está nos ensinando aqui é que o nosso trabalho, o que nós fazemos diante de Deus, diante da tarefa que nós temos, que é pregar o Evangelho,
para pessoas que estão morrendo, pessoas que estão perdidas. O nosso id, a nossa tarefa é tão grande e nós somos tão insignificantes que não tem nada que nós possamos fazer. Os nossos 5 pães e 2 peixinhos, quando nós oferecemos para Jesus, eles não valem nada e Jesus sabe disso. Aliás, gente, Jesus ele não precisava dos 5 pães e dos 2 peixinhos, porque ele podia fazer pão chover do céu, como ele fez no deserto, quando ele tirou o povo de Israel no êxodo, e eles andaram pelo êxodo. Aliás, Lucas e João e os outros evangelistas, eles não querem que você perca isso de vista. Essa passagem está falando de Jesus, como ele é o pão da vida. Então, o nosso nada, nas mãos de Jesus Cristo, pode se transformar num tudo, porque ele vai agir com o poder dele, infinito, nas nossas vidas, e pode transformar 5 pães e 2 peixinhos, em alimento que vai alimentar multidões. Sim, meu irmão, você não tem poder na sua vida, você não tem autoridade, você não tem nada para oferecer, o seu trabalho é de uma maneira inferior, o seu trabalho não é lá grande coisa, você aliás não é lá grande coisa, eu não sou lá grande coisa, mas ele é o Senhor Todo-Poderoso, que pode fazer de nós um bando de imigrante, que não tem, gente, que poder que a gente tem aqui? Nenhum. Mas Deus pode usar esse bando de imigrantes para transformar essa cidade. Ele pode usar esse bando de imigrante para impactar esse estado. Ele pode usar esse bando de imigrante para impactar essa nação. Porque Ele não precisa de grandes homens de Deus. Aliás, não existem grandes homens de Deus. Existe um Deus que capacita e usa homens pequenos como nós. Então os nossos 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Deus podem se transformar em alimento para as multidões famintas de Cristo. Famintas de Cristo. Mas uma outra coisa que nós aprendemos com esse jovem, com esse menino, é que uma vez que ele deu o seu lanchinho, ele perdeu totalmente o controle dele. Porque agora ele está nas mãos de Jesus. Jesus, eu tenho isso aqui. Aí os discípulos vêm, pegam e entregam na mão de Jesus. Está aí, Jesus. Então esse menino agora ele ficou o quê? Como a gente fala lá em casa para as meninas, ficou de mão bananando. Ficou, não tem nada mais, acabou. Mas ele entregou e ele perdeu o controle. Uma vez que nós entregamos nossos 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Cristo, você perdeu o controle dos seus 5 pães e 2 peixinhos. E descansa. Deixa nas mãos dele, porque ele sabe o que ele faz. Amém, Jesus. Ele sabe o que ele faz. Mas porque ele entregou os 5 pães e 2 peixinhos, ele experimentou algo que ele nunca teria experimentado se ele fosse com a multidão. Se ele tivesse guardado para ele, meu lanchinho está aqui, deixa eu guardar, porque essa multidão aqui é grande, eu estou morrendo de fome, e já que vai dar uma escurecidinha, eu vou ali atrás daquela árvore ali, e vou comer o meu pãozinho. É, Jesus, Deus está falando mesmo. E ele fala mesmo, porque se ele não fala no seu coração, ainda, ele tem que falar. Glória a Deus. Por quê? Porque nós, mais uma vez, somos esse povo. Mas ele entregou, e porque ele entregou, ele viu Jesus, o Deus da multiplicação, multiplicar o pouco que ele tinha e alimentar uma multidão. Ele viu o seu nada ser transformado em tudo. Ele experimentou o Jesus que multiplica aquilo que não tem nada para alimentar uma multidão. Ele experimentou a Cristo, ele entregou, e além de tudo mais, ele foi satisfeito, e ele foi alimentado, e ele pôde comer o quanto ele quis, e ainda sobraram-se 12 cestos cheios, porque o nosso Jesus, ele não nos supre apenas aquilo que nós precisamos. Tem vezes na nossa vida que nós precisamos ser suprido apenas naquilo que nós precisamos. Por quê? Para ensinar a gente uma lição, algumas lições. Às vezes para você aprender a não ser gastador, a administrar melhor o seu dinheiro. Outras vezes para você aprender a se submeter a Ele e a confiar nele. Porque todos nós passamos aqui por momentos de escassez, mas na grande maioria das vezes,
Você vai para sua casa agora, sua geladeira está cheia. Você tem roupa, minha irmã, que não tem onde guardar mais. Que já está dentro daquele balde lá de roupa, que não tem mais onde guardar. E o seu marido já não está aguentando mais. Fala assim para você: doa, minha filha. Deixa Deus te usar, abençoa. E aí você fica aí. Então, deixa Deus te usar. Abençoa quem está precisando. Aliás, gente, se você guardou, e fora que você já ganhou uns pezinhos também, né? Que essa é sempre a grande reclamação. Nossa, eu estou gorda, não estou mais... o terno não vai mais fechar. Então dá, meu irmão, dá, minha irmã. Doa, deixa Deus te usar. Jesus. Então, obedecer a Jesus é confiar nele e obedecer mesmo quando nós não entendemos e quando parece tudo ilógico. Porque um problema nosso é esse, gente. A gente só quer obedecer Jesus quando? Quando parece legal, quando parece me beneficiar, quando parece racional e lógico. Mas se você obedece a Jesus quando tudo parece lógico, e vai te beneficiar, e tem, não, isso faz sentido, você não está obedecendo a Jesus. Você está obedecendo a sua razão, a sua lógica, obedecendo sei lá o quê, mas você não está obedecendo Ele. Nós somos chamados a obedecer Jesus, mesmo quando todas as circunstâncias são contra. Todas as circunstâncias são contra. Isso nós chamamos de confiar em Deus. Porque Jesus parece que vai dar errado. Vai dar errado. Mas porque o Senhor está falando, eu vou obedecer. É igual Pedro lá no capítulo 5. Jesus, porque você está falando, eu vou jogar a rede. Essa é só porque você está falando, porque logicamente não faz sentido. Muitas vezes nós temos mesmo que lançar a rede na ordem de Jesus, sem olhar para as circunstâncias. Aliás, nós não somos chamados para olhar para as circunstâncias. E outra coisa que nós aprendemos aqui é que antes de pedir o impossível para Jesus, porque a gente é assim também, a gente chega com os nossos impossíveis para Jesus. Mas antes de chegar com o impossível, faça o seu possível. Aleluia. Entregue os seus 5 pães e 2 peixinhos. Chega para Ele com o que você tem. E faz o máximo que você pode. E Ele vai abrir a porta que você não pode. Amém. E Ele vai fazer o milagre que você precisa. Aleluia. Mas faz aquilo que você pode. Porque Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus de restauração. Ele é o Deus que abre portas. Ele é o Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Mas isso não anula a sua responsabilidade. Então vai e faz o seu. Vai e faça a sua parte. Mas Jesus ele não precisa então dos 2 pães e peixes, mas Ele nos chama como participantes do que Ele está fazendo. Ele não precisava de nada disso aqui, mas Ele nos chama para participar do que Ele está fazendo. Jesus podia muito bem só estralar o dedo, gente, peixe aparecer, carne aparecer, pão, um maná descer do céu, codorniz vindo do deserto. Como Ele fez no Êxodo. Ele podia fazer agora do mesmo jeito. Mas por que Ele não faz? Porque Ele quer usar você. Mas por que Deus não dá alimento para aquela pessoa? Porque Ele quer usar você. Por que Deus não veste aquela pessoa que está lá precisando? Porque Ele quer usar você. Porque Ele quer usar você como instrumento de bênção na vida das pessoas. Ele quer me usar como instrumento de bênção na vida das pessoas. Então, Ele nos chama como cooperadores. Mas Jesus não tem nem para mim. Meu filho, vai e faz o que eu estou te falando. Vai e faz. E nós vamos então aprendendo que, conforme nós vamos ministrando a vida dos outros, nós vamos sendo alimentados. Porque é isso que os apóstolos aqui estão aprendendo com eles. Enquanto eles vão andando e entregando pão, eles vão, mas está cheio de novo. E aí entrega. E você já imaginou entregar pão para 20 mil pessoas? E vai entregando pão, mas está cheio de novo. E então eles sentam e eles comem e eles se fartam. Mas a gente não tinha nem para a gente, Jesus. Eu sei. Porque Deus nos supre enquanto nós ministramos a vida das pessoas. Você já percebeu que quanto mais generoso você é, mais Deus multiplica na sua vida? Amém. Gente, sabe por que a gente dizima? Eu sempre fui dizimista, sou dizimista fiel, sempre fui. Sabe que uma coisa que eu aprendi? Em primeiro lugar, não é a força do meu braço que ganha o meu trabalho. Não é a minha inteligência. Não é nada que eu possa fazer. Não é o trabalho das minhas mãos que me sustenta. É o Senhor.
Eu entendi muito bem isso. E se o Senhor não me der saúde, se o Senhor não abrir a porta, se o Senhor não fizer, eu não posso nada. Então eu entendi isso muito bem. O meu dízimo é a gratidão daquilo que Ele faz por mim. Eu sei que eu só tenho o que eu tenho. Tem comida na minha casa, eu tenho um carro para andar, é porque Ele é bom. Então como que eu posso não ser grato? O dízimo então é a minha gratidão a Deus. Obrigado, é o meu reconhecimento. Não sou eu, é a sua graça. Como que eu posso reter isso? Mas outra coisa que nós aprendemos com o dízimo é, gente dizimista, gente pode ser a pessoa mais pobre que tem. A pessoa que ela é fiel no dízimo, ela sempre tem em abundância. Por mais simples que seja, porque para a gente, dependendo da classe social que você está falando, a abundância é uma coisa. Mas a abundância para uma pessoa que mora numa favela, por exemplo, se você tiver arroz e feijão todo dia, ela é a vida mais abundante que ela pode ter para ela. Então, o trabalhar com Jesus, o andar com Jesus, o ministrar com Jesus, é aprender que Ele nos sustenta e que Ele provê para nós, enquanto nós provemos para os outros. O Deus é um Deus generoso, e Ele nos chamou para sermos nós generosos também. Gente, não é bom conhecer gente generosa? Não é bom conhecer gente generoso? Não é legal? A gente vê umas pessoas que é tão generosa, você fala assim, uau! Seja generoso você também. Porque Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem bênção para a sua vida. Aliás, lá em Malaquias, é a única vez que Deus fala assim, trazei todo o dízimo à casa dos tesouros, e fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se vocês não terão, tanto que vocês não terão onde guardar. Essa tem sido a minha experiência de todos os meus anos. Todos os meus anos. Gente, acabei de me graduar. Minha segunda graduação nesse país. Nenhuma das minhas graduações eu paguei nada. Amém. E eu não tinha dinheiro para ir para o seminário. Eu não tinha. A primeira, a Betel me chamou, a Betel me enviou, a Betel pagou meu seminário. Vocês pagaram meu seminário. A segunda, eu não tinha o que fazer, eu tinha que manter o meu visto, eu não tinha dinheiro para pagar o seminário. E eu estava lá, e eu fiz a minha inscrição. Tinha dinheiro? Não tinha. Eu apliquei, aceitaram, estava tudo pronto. Jesus, agora não tem dinheiro para pagar. Um professor me chamou, que eu tirei uma foto e coloquei lá. É por isso que eu agradeci muito a ele. Ele me chamou, e falou, Rodrigo, eu quero que você venha estudar comigo, e eu vou pagar as suas despesas do seminário. Eu me formei com 2 graduações, eu não tenho $1 de dívida. Porque o Deus provedor é o Deus que provê. É o Deus que provê. Experimente a graça de Deus, a provisão de Deus, porque Ele tem isso para a sua vida. Dízimo, gente, não é obrigação, dízimo é graça, dízimo é bênção na sua vida. É bênção na sua vida. E aí então ele entrega aos discípulos os pães, e olha que interessante, ele dá graças, ele ministra, e ele fala assim, toma, agora vocês vão, e vocês ministram as pessoas, vocês entreguem as pessoas. O poder dele, a graça dele, a autoridade dele, o milagre dele, mas ele quer usar você como canal de bênção. Ele quer enviar você. E aí você vai, com o pãozinho que ele te deu, e vai entregando o pãozinho vai multiplicando, e o pãozinho vai multiplicando. Aí você come um pedaço e entrega para os outros. Aí você come um pedaço e entrega para os outros. E enche o seu e vai experimentando a graça de Deus, e vai entregando para os outros. E vai multiplicando nas suas mãos aquilo que ele tem para dar na sua vida. Então, isso que nós aprendemos no meio de tudo isso. E todos nós temos uma fome que não pode ser saciada. Porque no final de tudo isso aqui, o que esse texto fala para mim e fala para você? Eles estão famintos. Eles têm uma fome. E eles querem que a sua fome seja saciada. E aliás, eles chegam para Jesus porque eles querem milagres. Eles vão atrás de Jesus porque eles viram os milagres. E eles querem milagres. Mas Jesus está ensinando para a gente que existe uma fome que é muito pior do que a fome física.
Por mais terrível que a fome física seja, porque os médicos, os especialistas vão falar que a fome é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. É a fome. É o parto, o infarto e a fome. Então, por mais terrível que seja a fome, existe uma dor, uma fome muito pior. A fome da nossa alma, que clama por Cristo, que tem sede e fome de Jesus. E aí nós tentamos saciar essa fome aonde? Nas coisas. Porque nós temos essa fome, nós ficamos procurando outras coisas que não são pão. Como diz o profeta Jeremias, por que vocês gastam pão, dinheiro com o que não é pão? Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida, com o que não alimenta? É isso que Jesus está falando aqui. Nós temos uma sede, uma fome, que só Ele pode matar. Que nós tentamos matar na nossa carreira, que nós tentamos matar através do dinheiro, que nós tentamos matar através da casa grande, do carro, e de tudo que a gente vai fazendo. De mandar dinheiro lá para o leste de Minas. Valadares não. E aí a gente vai tentando fazer o nosso mini império e saciar a nossa fome nessas coisas. Mas aí a gente vai entendendo que essas coisas não saciam o nosso coração e a nossa alma. Não saciam. Por quê? Porque só tem um que pode saciar a nossa fome e a nossa alma. E é Jesus. Então lá em João 6,27 diz que a multidão voltou apenas porque foi satisfeita. Mas agora está com fome de novo. Gente, por mais maravilhoso que tenha sido a janta, eles precisam de café da manhã. Então você chega para Jesus hoje, e geralmente essa é a nossa resposta com Jesus. Você chega para Jesus hoje aqui, Jesus tem essa e essa e essa necessidade. Amanhã, e Jesus supre isso aqui, e Jesus faz essa e essa e essa necessidade. Amanhã, o que vai acontecer? Você tem outra e outra e outra necessidade. Aí todo dia você vem para Jesus para quê? Atrás do quê? Atrás de pão. Atrás de pão. Atrás de Jesus resolver os seus problemas. Você veio atrás de Jesus? Não. Você veio atrás do que Jesus pode fazer por você. Muitas das vezes essa é a nossa atitude com Jesus. Essa é a nossa atitude com Jesus. Então, por mais que importante e essencial que seja comer e ter as nossas necessidades atendidas, existe algo muito maior do que comida que precisamos diariamente. Precisamos do verdadeiro pão da vida, que é Jesus. Pois a minha carne é o verdadeiro alimento e o meu sangue é a verdadeira bebida, é o que ele diz lá em João 6:55. Então, depois que ele prega para eles, depois que ele entrega para eles o pão, no outro dia ele fala sobre o pão da vida. Porque eles voltam para ele, e Jesus de cara já fala isso, porque Jesus não é bobo, gente. Jesus não é bobo. E Jesus que lembra, tratar com o que é central na nossa vida, para depois tratar com o que é periférico na nossa vida. E Jesus não é bobo, você não engana Jesus. Aí você vem e tem uma necessidade atendida. Aí no outro dia você está aqui de volta, quero mais pão. Não, filho, agora deixa eu te mostrar uma coisa. Você tem uma coisa dentro de você que precisa ser tratada primeiro. Você tem uma sede, uma fome dentro de você que só pode ser tratada com a minha carne e com o meu sangue. Você precisa de salvação. Você precisa de transformação. Então, eles vêm para ele querendo mais pão. E Jesus fala assim: não, vocês não entenderam. Não trabalhem pelo pão que se estraga. Vocês não precisam de mais pão, vocês precisam da minha carne, do meu sangue. Vocês precisam de mim. Eu tenho que ser o centro da vida de vocês. Para de ficar me buscando por causa disso ou daquilo outro. Me busque por aquilo que eu sou para você e na sua vida. Me busque por quem eu sou e não por aquilo que eu posso fazer. E você então vai encontrar satisfação para a sua alma e para a sua vida. E só assim nós vamos ser satisfeitos. Porque se nós viemos para Jesus buscando coisas e coisas e coisas, nós vamos ser igual crianças. Pai me dá, pai me dá, pai me dá. Mas olha o tanto de brinquedo que você já tem. Ah, mas eu não tenho aquele. E por mais que você dê, aí quando você não dá, o que o filho faz? Nossa, que pai ruim. Não me dá nada. Estou mentindo? Mas isso, gente, que nós falamos dos nossos filhos, que nós vemos nossos filhos, somos nós com Deus.
Porque nós chegamos para Deus, nossa, o Senhor é tão mau, por quê? Porque o Senhor não me deu aquela casa que eu queria. Porque o Senhor não me deu aquele documento, porque o Senhor não me deu isso, isso e aquilo. Mas meu filho, eu já te dei a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Meu filho, eu já te dei o meu filho para morrer por você. Eu já te dei tudo. Tudo. E aí, muitos dos discípulos da multidão deixam ele e vão embora. Por que eles deixam ele? Porque Jesus não é suficiente. Ou é para ter Jesus e mais alguma coisa? Só Jesus? Não, vamos lá na igreja, o que vai ter? Vai ter palavra de Deus. É só isso? Não vai ter ninguém famoso, não? Não, é o Rodrigo mesmo. Muitas das vezes a gente tem que ficar atraindo com o pão. Por quê? Porque o pão da vida não serve. Então essas pessoas, quando elas param de ser atendidas, elas vão para onde? Elas voltam para de onde elas vieram. Por quê? Porque elas não querem aquilo que realmente pode saciar. Elas querem, e a sua visão está colocada no aqui e no agora. Quando elas deveriam ter a sua visão colocada no quê? Naquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Amém, Jesus. Louvado é teu nome. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra. Muito obrigado. E Pai, eu creio que o Senhor falou ao nosso coração essa noite. Muito obrigado. E Deus, eu oro a Ti que o Senhor venha mesmo transformar as nossas vidas a partir da sua palavra revelada aqui essa noite. Que o Senhor venha nos dar mesmo, Pai, um coração satisfeito, um coração que está centralizado em Cristo. Que a nossa busca por Jesus seja a busca por Jesus e não por aquilo que Ele pode fazer por nós. E se Ele fizer qualquer outra coisa por nós, glória seja dada ao Teu nome. E nós sabemos que o Senhor é um Deus gracioso, que faz muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Deus, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda a viver, Senhor. Nos ajuda a viver essa palavra. É o que nós te pedimos, no nome santo, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus, vamos cantar uma última música.